De 14 para 15 de abril, de sábado para domingo, portanto, estivemos hospedados aqui no Hotel Trípolis, onde há várias piscinas aquecidas. Na verdade, devem ser das fontes termais. Good morning. Cada bloco tem uma piscina com água quente e realmente uma delícia de hotel. Nothing. No extra. Just a moment. Então hoje vamos conhecer a capital brasileira. Vamos ver as ruínas de Éfeso. E também, para vocês terem alguma ideia daquele período, como cada um dos três, como ficou no mesmo lugar. E aqueles 3 pontos. Primeiro, como pagão, templo de Artemisa. E lá em cima nós temos ruínas da Basílica de São João Evangelista. E lá embaixo da Basílica nós temos uma mesquita. Então, por exemplo, o templo de Artemisa, século IV a.C. A Basílica de São João Evangelista, século VI depois de Cristo. É a mesquita que fica lá embaixo da Basílica, século XIV. Então, nessa região, mais ou menos a partir do século XII, século XIII, já começou a história dos turcos. Então, aquele mesquita, século XIV. Então, vamos ver a mesma região de cada um dos três, como ficou lá, tendo seu próprio período. Então, seria interessante no mesmo lugar ter 3 pontos diferentes. Então, daqui, a partir daqui, vamos chegar até Mares. Aqui estamos junto à Basílica de São João, na cidade de Éfeso. Foi construída no 6º século da nossa era e mostra a pujança do cristianismo aqui nos primeiros séculos depois de Cristo. Aqui já estamos no interior da Basílica. Então, essa basílica, aqui nós temos estações. O último Papa, ele esteve aqui na coluna, onde nós tínhamos o templo de Artemisa. Famoso templo da deusa Diana, que o Demétrio dizia, grande a Diana dos Efésios. No período helênico, o templo de Artemisa foi uma das 7 maravilhas do mundo, daquele período. Aqui na Turquia nós temos 2, o templo de Artemisa e o mausoléu de Halikarnassos. Nós temos 2. Então, e lá naquela área nós tínhamos o templo de Artemisa do século IV a.C. Do mesmo tempo de Alexandre o Grande, nós tínhamos aqui o templo de Artemisa. Então aqui nessa região, o primeiro templo pagão foi isso, o templo de Diana ou Artemisa. E depois, a partir do século VI depois de Cristo, aqui nós tínhamos a Basílica de São João Evangelista. Então isso foi uma obra do imperador Justiniano. Então a Santo Jovem.
parte mais impressionante, mais extraordinária da Santa Sofia foi a cúpula central. Porque tem uma cúpula central de 56 metros de altura, como se fosse o céu. Naquele período tinha a imagem de Jesus como Deus, em mosaico, como mosaicos, né? Então na Santa Sofia nós temos só uma cúpula central só, mas aqui tinha várias cúpulas. Não tinha a construção, não tinha só uma cúpula central, senão várias cúpulas. Então isso foi uma obra do mesmo imperador Justiniano, né? Então aqui nós temos o túmulo dele, a entrada principal, e aqui a gente tem uma capela pequena, o tesouro aqui. Aqui nós temos o lugar de batismo. Isso foi um complexo enorme. E lá em cima nós temos um castelo, mas a gente não pode entrar. Então aquele castelo é medieval, século XIII, XIV, mais ou menos. Qual é a origem dele? Então isso aqui seria a nave principal do templo, e lá entre aquelas 4 colunas menores estaria o túmulo do apóstolo João. Então aqui estaria outrora o túmulo do apóstolo João. Quantas pessoas comportavam nesse teatro? 25 mil. É? Já estou ajudando aqui. A situação dos primeiros cristãos aqui na cidade de Éfeso. Então eles tinham, só entre eles tinha como se fosse uma senha, como se fosse um código entre eles. Então a primeira senha do cristianismo foi como peixe. Uhum. Então isso é ictus. Mas cada palavra de ictus faz uma simbologia de Jesus. Cada letra, desculpe. Cada letra de ictus. Como Jesus, como Salvador. Jesus então, Cristo. Ictus em grego clássico quer dizer como peixe. Então isso foi a primeira senha do cristianismo naquele período mais arcaico do cristianismo. Assim entre eles, como se reconheciam. E assim, por causa dessa senha, a gente tem alguma ideia da existência do cristianismo na cidade. Aqui é muito comum, aqui nessa cidade, essa senha, esse desenho. Vista da rua que ia do teatro para o porto, na antiga Éfeso. A gente consolidar bem se pudesse chegar aqui um pouquinho mais perto, ficaria mais fácil para comunicar. Consolidar bem essa nossa estada aqui
na Turquia, na Bíblia chamada de Ásia Menor, nós precisamos de recorrer, claro, ao livro de Atos dos Apóstolos, onde está a história da igreja em seu princípio. Então, a gente é informado de que Éfeso era a capital de toda a Ásia Menor, por decisão dos romanos quando aqui governaram. E era realmente uma cidade pujante, uma cidade progressista. Esse teatro nos dá uma ideia do que era a cidade. Era um teatro para 25 mil pessoas. E numa estimativa de 10% da população dentro do teatro, se chega ao número de 250 mil habitantes para Éfeso. E então era uma cidade rica, era uma cidade populosa, era uma cidade importante, era a capital de toda a Ásia Menor. Daí a importância que os primeiros cristãos deram ao estabelecimento do Evangelho aqui, né? Diz assim, Atos 19, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, aqui, e achando ali alguns discípulos. Então, quando Paulo chegou, já havia algumas pessoas que professavam a fé naquilo que nós vamos ver agora. Perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele, em que fostes batizados então? E eles disseram, no batismo de João, no caso aqui, o João Batista, não é o João Evangelista. Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Então eram pessoas que já tinham algum conhecimento da nova aliança, mas ainda apenas batizados no batismo de João Batista, não é? Mas aí Paulo chega e batiza nas águas e depois eles são batizados no Espírito Santo. Diz o versículo 8, Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Esse é outro dado muito importante, não é? Lá em Sardes nós vimos uma sinagoga muito bem preservada. Depois nós lemos aí nos panfletos que lá em Laodiceia também há ali vestígio de uma grande sinagoga. Então os judeus chegaram aqui também cedo. E quando Paulo vem para pregar o Evangelho, primeiro ele procura as sinagogas, porque ele já tem ali um núcleo de pessoas que tinham já alguma noção do Deus do céu, da Bíblia Sagrada e das promessas de Deus. Então por isso o versículo 8 diz que Paulo aqui em Éfeso vai à sinagoga, não é? E persuade as pessoas acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho aqui com letra maiúscula, diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Nós vimos aqui algumas escolas, não vimos? Não é? Aqueles ginásios. Então Paulo foi para uma daquelas escolas e ali ficou dialogando com as pessoas. Durou isto por 2 anos. Preste atenção que diz esse versículo 10 de Atos 19. De maneira que todos os que habitavam na Ásia, no caso aqui Turquia de hoje, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Então, como era um centro para o qual convergia gente de todos os lados, as pessoas vinham aqui, tomavam conhecimento dessa nova doutrina, e elas iam para suas cidades levando a palavra de Deus. E aqui diz que toda essa região tomou conhecimento da palavra de Deus. Diz o versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Já eram milagres, né? Extraordinários, então era coisa tremenda mesmo. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos,
e as doenças os deixavam, e saíram deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então Paulo expulsava demônios, né? E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se deles, de 2, e prevaleceu contra eles, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso. Então foi um acontecimento que alcançou aqui os 250 mil habitantes de Éfeso, sem televisão, sem rádio, sem imprensa. Boca a boca. Não é? Diz assim... E isso tornou-se conhecido de todos que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava 50 mil moedas de prata. Porque livros eram caros, eram feitos à mão, não é? E esses livros eram como se fosse um know-how, que as pessoas cobravam caro por aquilo, não é? Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Aqui caberia um comentário bem vasto, que agora não dá, não é? Paulo estava aqui num grande trabalho, mas sentindo a necessidade de ir à capital do império, porque ele sabia que essas questões estratégicas são muito importantes. E enviando a Macedônia 2 dias, 2 dos que o ajudavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, presta atenção. Porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, aquele que a gente viu as colunas. Alguém não viu aquelas colunas? Lá de cima da Basílica de São João, a gente viu as colunas cá embaixo, que era do antigo templo de Artemísia ou Diana. Então esse Demétrio, né, ele diz que essa profissão proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, olha só, não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a mesma a ser destituída da sua majestade, aquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, todos a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiáticos, sendo amigos dele, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo e outros de outro, porque a assembleia estava em confusão. E a maior parte deles nem sabia por que causa se tinha juntado. Imagina, um montão de gente aqui, sem saber nem por que estavam aqui, né? Então, tiraram dentre a turma Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente. E Alexandre, acenando com as mãos, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Havendo o escrivão, parece-me que isso aqui afetou de certa forma a vida do nosso Jeter, havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: varões Efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios
é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Uma história parecida com a senhora deles aparecida lá no Brasil. Ora, visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Então essa história termina com a multidão apaziguada. Paulo então daqui prossegue a sua vida, não é? Mas é maravilhoso saber que os nossos antepassados marcaram firme presença nessa região que é um entroncamento para o mundo. Depois, aqui veio o apóstolo João, que realizou um grande trabalho, foi bispo aqui, ele supervisionava as igrejas aqui de toda a região, não é? Se crê que também com ele estava Maria, mãe de Jesus, a quem Jesus tinha confiado, não é? Que Jesus tinha confiado a João, e que eles viveram juntos aqui até a morte de ambos. Penso que Maria, por ser mais velha, morreu primeiro, e depois o João. João teve uma história muito linda. Nós sabemos, diz a tradição, que por 2 vezes ele foi condenado à morte, mas foi livre miraculosamente. E uma das vezes ele foi mandado para Patmos, onde ele, ali já bem idoso, recebe a visão que é chamada de Apocalipse, que está no último livro da Bíblia. Então nós estamos numa região muito significativa para a nossa fé e temos tido a oportunidade de aprender muitas coisas aqui para usar no futuro para o serviço do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Acabou a bateria. Aqui estamos no Odeon da cidade de Éfeso, capital de toda a Ásia Menor. Uma grande cidade, uma cidade muito bem estruturada, e esse prédio é onde a alta sociedade se reunia, tanto para espetáculos musicais, como também para decisões da comunidade, como também para tribunais. Nós, ao caminhar por ela, vimos marcas da presença dos cristãos aqui. Graças a Deus que o Senhor estendeu para os habitantes de Éfeso a sua misericórdia, mandou para aqui grandes expoentes do cristianismo, entre eles o apóstolo Paulo, o apóstolo João e outros. E a igreja pôde, a partir daqui, realizar um grande trabalho missionário por toda a Ásia Menor. Quando o apóstolo João já está bem idoso e ele está degradado ali na ilha de Patmos, ele tem uma visão de Jesus glorificado, caminhando no meio das igrejas. E Jesus então ordena a ele, João, que envie para cada uma das 7 igrejas da Ásia uma mensagem. Então esta mensagem, a igreja de Éfeso, era justamente a igreja da qual João era o líder, não é? No tempo do apóstolo João, nós vimos desde o princípio, cada uma dessas igrejas representa a igreja predominante em cada época da história da igreja, embora que também houvesse os outros modelos de igreja em cada tempo. Então, para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus mandou dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, e senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Amém. Então, era ainda uma igreja dedicada, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja empenhada pelo crescimento do Evangelho, mas que estava arrefecendo em seu amor pelo Senhor Jesus. E Jesus então diz que a igreja deveria arrepender-se dessa atitude. Queridos, isso é muito profundo. O que deve nos mover a andar com Jesus é o nosso amor. O que deve nos mover a trabalhar com Jesus é o nosso amor. Não é ganhar uma vantagem imediata, como muitos hoje em dia fazem, né? E eu ultimamente tenho sido despertado até para a seguinte verdade: nem é para ir para o céu. A gente deve servir o Senhor Jesus, nem é para ir para o céu. Ir para o céu é uma consequência, não é? Se eu não amar o Senhor Jesus, o céu não tem graça. O céu é o céu porque Ele está lá, não é? E se eu o amar como eu devo amar, eu vou estar com Ele o tempo todo e vamos estar juntos para sempre, não é? Então não é nem para ir para o céu que eu devo servir a Jesus. Aí precisa ter muito cuidado, porque à medida que o nosso amor vai esfriando, o nosso zelo também vai esfriando, não é? E a gente pode correr riscos grandes. Graças a Deus que a igreja de Éfeso ainda resistia às obras dos nicolaítas, que eram os hereges, também apóstolos sem ser, né? E outros perigos que às vezes nos ameaçam, mas quando a gente ama mesmo a Jesus, a gente está vacinado contra essas coisas. É bom lembrar que Jesus está caminhando no meio. João, lá em Patmos, podia ter a ideia de que Jesus os abandonou, não é que os imperadores agora iam acabar com eles, mas os impérios se foram, não é? Temos aqui templos erigidos para adorar os imperadores. Onde estão eles? Morreram, se acabaram, né? Os impérios se foram, mas o reino do Senhor permanece. Então, Ele continua zelando pela sua igreja, os seus olhos são como chama de fogo, e o que Ele espera de cada um de nós, essa é a grande lição para aprender em Éfeso. O que Ele espera de cada um de nós é que dediquemos a Ele mais do que o nosso dinheiro, mais do que o nosso tempo, mais do que o nosso esforço, o nosso amor, porque as outras coisas serão consequência. E assim vamos vencer e receber a promessa que Ele nos dá, não é? Ele diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer? Ele ia comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então é isso que nos espera. Vale a pena resistir, vale a pena nutrir sempre o amor pelo Senhor Jesus. Amém.